Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Terminou a visita do Presidente da República a Côte d'Ivoire com nota alta no que diz respeito ao relançamento da cooperação. Ou seja, com a visita de Estado do Presidente João Lourenço, abriu-se um novo capítulo no intercâmbio entre Angola e a Côte d'Ivoire em vários domínios. O Presidente da República, João Lourenço, encerrou o segundo e último dia da visita de Estado à República da Côte d'Ivoire a convite do seu homólogo ivoiriense Alassane Ouattara. Na tarde desta sexta-feira, João Lourenço recebeu em audiência representantes da comunidade angolana estabelecida naquele país da África Ocidental. O encontro serviu para uma conversa sobre os desafios e projetos, oportunidades para os cidadãos que residem no exterior do país falarem das suas perspectivas de vida. Ainda hoje, João Lourenço visitou uma fábrica de produção de chocolate localizada na cidade de Abidjan. A Côte d'Ivoire é o maior produtor de cacau a nível mundial e há vários anos que optou por não exportar unicamente matéria-prima para os grandes produtores de chocolate, montando numerosas fábricas no seu território. Hoje, no âmbito da visita do chefe de Estado angolano a Abidjan, empresários dos dois países reuniram-se num fórum econômico para a busca de novas oportunidades de negócios. Recordo que no primeiro dos 2 dias da visita de Estado que o presidente João Lourenço efetuou a Côte d'Ivoire, teve um encontro privado com o presidente da Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Os 12 estadistas testemunharam a assinatura de 14 instrumentos jurídicos que marcaram uma nova dinâmica nas relações entre os dois países. Angola e a Côte d'Ivoire cooperam há longos anos, mas com pouca envolvência das partes, uma situação que os 12 estadistas pretendem que se corrija de agora em diante, tendo em conta o interesse das duas nações. Ainda na tarde de quinta-feira, João Lourenço recebeu as chaves da cidade e ganhou o título de cidadão honorário de Abidjan. E, na sequência, lhe foi atribuído um nome tradicional que representa firmeza e garra, como guerreiro, passando a fazer parte simbolicamente da etnia Achan, destacada na história do país. Eu devo agradecer por este gesto bastante significativo e que me leva a citar o presidente Archimedes quando dizia: a nossa cultura, as nossas tradições devem de voltar. E esta é mais uma prova de que nós somos um só povo. Nós somos africanos. De fronte de vós, líderes da etnia Achá, vejo muito do que vemos em outros países africanos, onde o poder tradicional é respeitado, é valorizado, é considerado. Na noite de quinta-feira, João Lourenço foi distinguido com a Ordem Grand Cruz da Ordem Nacional, a mais alta distinção a que se elevam as personalidades que o governo da Côte d'Ivoire entende condecorar. Uma cerimónia que aconteceu pouco antes de ser servido o jantar oficial organizado em honra ao presidente João Lourenço por ocasião da sua visita de Estado à Côte d'Ivoire, e a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, recebeu a distinção de Comendadora da Ordem Nacional da Côte d'Ivoire. Giração Jornal, sexta-feira, estação de captação de água das Mabubas em estado preocupante de conservação. Vice-Presidente da República visitou a estrutura e não gostou do que viu. Combate a poliomielite, nova campanha de vacinação teve início hoje em 11 províncias do país. Detalhes sobre a adesão no primeiro dia em Luanda. Imposto sobre veículos motorizados, últimos dias de pagamento, prazo termina domingo, multa para quem não cumprir é de 25% do valor da taxa. Agronegócios, terceira edição da feira arranca em Luanda, com volume de trocas previsto acima dos 100 milhões de kwanzas. Reportagem da semana, o caso de Angola em relação a seroprevalência, esperança, risco e atitudes comprometedoras. Compromisso com a criança, abordagens do regresso
O Parlamento Infantil, 24 anos depois. O talento na família, a última reportagem na série O Berço, homenagem à criança no Girassol Jornal. Atualidade fora de portas e as novidades que marcam o dia a nível do desporto. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. A estação de captação de água das Mabubas encontra-se em estado preocupante de conservação. Inaugurado em 2014, o empreendimento nunca beneficiou de manutenção. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que trabalhou durante 2 dias na província do Bengo, visitou a infraestrutura e não gostou do que viu. Uma infraestrutura que contribui no abastecimento de toda a cidade de Cachito e arredores da província do Bengo. Erguida em 2014, de lá para cá, a estação de captação de águas das Mabubas nunca observou uma intervenção de manutenção, o que provocou um nível de oxidação acentuado. Nesse momento, a jangada apresenta um risco de colapso já e nos inquieta. Ou seja, nos deixa inseguro, porque se perdemos todo aquele equipamento que temos na jangada, a cidade em si de Cachito ficará sem água. E dizer que nesse momento a única coisa que assegura a jangada é a própria conduta. Okay. Por outra, a jangada está adjacente a uma barragem. E a barragem precisa fazer alguma intervenção. E a jangada já não nos oferece, porque se a barragem tiver que fazer, a Prodeu tem que fazer uma intervenção, terá que baixar até a cota zero do rio, aqui do caudal, aqui na Albufeira. E a jangada já não pode fazer esse movimento, não pode descer até aquele nível. Se a jangada descer até aquele nível, perdemos a jangada. O facto deixou preocupada a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que baixou recomendações precisas para a conclusão célere do estudo de viabilidade que deverá dar luz verde para a construção de uma nova estação de captação de água. Isso está a cargo do Ministério da Energia e Águas. Nós tivemos também aqui o Secretário de Estado presente, que nos informou que estão a concluir os estudos e os projetos para que então possamos fazer uma nova estação de captação. A que lá está é bastante antiga, tanto construída num sistema um pouco ainda rudimentar, precisa de uma intervenção a nível da sua base, mas enquanto isso vamos aguardar que o estudo esteja concluído para podermos então ter uma área maior, tem-se aumentar a capacidade de captação porque a população também está a crescer. No final da visita de trabalho de 2 dias à província do Bengo, a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, assegurou que as condicionantes verificadas na Escola Superior de Pedagogia brevemente deixarão de ser um problema mediante a construção e transformação da escola em Instituto Superior de Pedagogia. Com relação à Escola Superior Pedagógica, que tem um bom desempenho, mas está bastante pressionada, não responde à demanda já da província. O governo da província identificou um novo local. Vamos então erguer novas infraestruturas mais adequadas à oferta formativa, aos cursos que vai passar a administrar e que também dê mais conforto aos profissionais, aos docentes e aos discentes. Esperança da Costa, que visitou a zona de plantação de mangás da Barra do Dande, destacou a importância da espécie no combate às mudanças climáticas. Têm uma contribuição crucial
na mitigação das alterações climáticas, pois são autênticos sumidores de carbono, secretam em grande quantidade, cerca de 55 vezes mais que as outras florestas tropicais e, portanto, permite uma melhor regulação do clima, para além de oferecer vários serviços às nossas populações, às nossas comunidades, portanto, permite a subsistência das nossas comunidades. Durante 48 horas de trabalho na província do Bengo, a vice-presidente da República inteirou-se sobre o funcionamento de algumas instituições de ensino e empreendimentos econômicos e sociais. O governador de Luanda passou hoje por algumas ruas da cidade capital que ganharam nomes de figuras emblemáticas. Algumas dessas ruas estão localizadas na urbanização Nova Vida. Manuel Homem constatou também a situação dos parques de estacionamento que se encontram em estado de abandono no Largo do Ambiente e também no Muto Iacavela. Maria de Lourdes Vandunem, Bernardo Jorge Martins Correia, mais conhecido por Bangão, e tantos outros nomes de figuras emblemáticas que fizeram destaques no país, têm doravante os seus nomes eternizados nas várias ruas da cidade capital. Uma lei da toponímia que foi aprovada em 2016 e o governo provincial de Luanda está a fazer no cumprimento das orientações do Ministério da Administração do Território, que está a implementar a toponímia em todo o país. Nós estamos também a fazê-lo na província de Luanda, naturalmente com algum maior destaque em zonas que tradicionalmente não havia a toponímia. Fizemos agora no Nova Vida, no distrito urbano de Nova Vida, mais concretamente na urbanização Nova Vida. Mesmo no casco urbano do município de Luanda, identificamos zonas sem toponímia e por isso é também um trabalho de resgate dos nossos usos e costumes, dos nossos valores culturais e da dignificação das nossas pessoas. O estado avançado de abandono dos parques de estacionamento, como o do Largo do Ambiente e o Parque Muto Iacavela, também estiveram na agenda de visita do dirigente. Também concluímos o nosso programa de visitas com a constatação de duas infraestruturas importantes da província no município de Luanda. Refiro-me concretamente a 12 parques de estacionamento que foram construídos no âmbito da requalificação de 12 espaços públicos, que no fundo são os Largos do Ambiente e o Largo junto ao Muto, que é considerado como o Largo do Muto. Qualquer uma destas infraestruturas estavam a ser projetadas no âmbito de um contrato em que o governo provincial de Luanda cedeu a entes privados a construção desta infraestrutura, sendo que o Largo do Ambiente já está concluído. No início foi inclusive inaugurado, começou a ser operacionalizado, entretanto está inoperante há mais de 8 anos, o que de certa forma preocupa o governo provincial de Luanda e que por este facto iniciou um processo para o resgate dessa infraestrutura. Sobre cânticos e danças tradicionais, Manuel Homem, num encontro de cortesia, recebeu cerca de 25 membros da família Tucker, oriundos dos Estados Unidos da América, com raízes angolanas. Well, my objective of being here is... Ele está aqui para aprender muito sobre os raízes, sendo de origem africana e, obviamente, sendo da cidade de Hampton, entender e compreender tudo que oferece em termos de história, identidade cultural, identidade assim, e assim é um privilégio para ele estar aqui. E temos que destacar que a família Tucker leva anos a levar ou trazer delegações parecidas de afro-americanos que querem voltar às suas origens e entender exatamente muito mais sobre a República de Angola. Até foi desenvolvido um roteiro para a família Tucker que está estabelecido e ele aproveitou esta visita neste sentido.
Está no ar a terceira edição da Feira do Agronegócio, que acontece na localidade da Barra do Kwanza. O evento junta produtores, empresários e empreendedores. Está patente uma feira, o melhor da produção nacional, em termos agrícolas, com uma perspectiva de trocas comerciais avaliada em mais de 100 milhões de kwanzas. O setor do agronegócio, no distrito da Barra do Kwanza, município de Belas, tem estado cada vez mais a dinamizar-se com o histórico de produção agrícola, a criação de gado e a expansão de cooperativas rurais. A produção feita na zona dos Ramiros, da Barra e Palmeirinhas é destacada pela mandioca, abóbora, batata doce, cebola, alho e tantos outros produtos. Temos também a produção de ajenguba, temos a abóbora e temos a melancia. Estas potencialidades foram nesta sexta-feira expostas na abertura da terceira edição da Feira do Agronegócio na Barra do Kwanza, que juntou agricultores, criadores de gados e empresários do setor. O que nós estamos a apresentar é uma solução de energia limpa. Com este tipo de energia, portanto, nós temos os painéis que diretamente alimentam as bombas. Basta ter sol. Tantas bombas alimentam, nós estamos a utilizar muito em fazendas. Os agricultores da Barra do Kwanza sentem a necessidade da transição da agricultura familiar para uma agricultura mais industrializada. Entretanto, eles encontram alguns entraves, a começar pela necessidade da canalização de água. Ainda que estamos nos arredores do rio, Barra do Kwanza, Foz, mas não temos realmente uma canalização, um canal na qual nos possa dar essa sustentabilidade para a água, para o cultivo. Também a dificuldade que temos é em relação às sementes. Não temos as condições, mas encontramos realmente dificuldade em termos da banca, na busca de crédito, porque alega-se vários fatores. Temos o rio, mas o rio nos fica muito distante. E então temos a produção, mas é com muito esforço. Os criadores de gado também manifestaram as suas preocupações. O processo de criação tem sido muito difícil porque estamos à falta de medicamentos para os mesmos animais, porque os medicamentos estão muito caros. Um medicamento no Base África custa por aí uns 50 mil, só cada frasco é um valor muito elevado. Se o Estado olhasse para nós e nos ajudasse nesse sentido, estaríamos muito agradecidos. Na ocasião, o governo da província de Luanda reconheceu a capacidade de produção da localidade e destacou que a província apresenta vantagens competitivas para levar a cabo o agronegócio. Aqui temos as principais instituições financeiras. Aqui em Luanda temos uma considerável massa crítica que permite estruturar os projetos do agronegócio. Aqui temos o parque tecnológico e de equipamentos para permitir, digamos, uma mecanização agrícola considerável. E mais do que isso, aqui tem um mercado maior como nenhum igual, que o produtor tanto poupa esforços em transportação para ter o seu produto ao mercado. Histórias reais. Não era fácil aceitar isso, porque, onde, como, quando. O dia a dia. Às vezes as pessoas te fogem. Até mesmo dos profissionais de saúde. Pelas próprias famílias. Risco e atitudes comprometedoras. Manter relações sexuais com homens que possuem mais recursos financeiros, e estes homens têm a tendência de ter múltiplas parceiras. Estatísticas. Num quadro bom, o número de pessoas infectadas é maior em mulheres em relação aos homens. Garantias de esperança em meio à enfermidade. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Essa doença mata pessoas. Seroprevalência. Caso de Angola. Exclusivo reportagem da semana. Caso 500 milhões. Novos desenvolvimentos. Em destaque. Quem ainda não pagou o imposto sobre os veículos motorizados tem apenas até domingo para regularizar a situação e, se passar o prazo,
terá que pagar mais 25% do valor da taxa. A Administração-Geral Tributária garante que até amanhã, no caso, às 13 horas, as agências estarão abertas para atender quem ainda não tem a situação regularizada. Os cidadãos que ainda não fizeram o pagamento do IVM, Imposto sobre Veículos Motorizados, terão até 29 de junho para o fazer. Apesar da adesão dos utentes nos últimos dias, a chefe da primeira repartição fiscal de Luanda disse que as agências da AGT vão funcionar neste sábado, das 9 às 13 horas. Nós temos estado a ter a repartição totalmente cheia. Temos aí por dia, às vezes, cerca de 200 contribuintes a serem atendidos que procuram os nossos serviços para o pagamento de impostos sobre veículos motorizados. Amanhã teremos as portas abertas da repartição fiscal, teremos o atendimento das 8 até às 13 horas para atender aqueles contribuintes que vêm sempre para o final. Para quem ainda não fez o pagamento, a notícia foi bem recebida. Não tive conhecimento, por isso que eu estou aqui, é surpresa, não tive conhecimento. Assim está bom, cada dia que passa as coisas estão a melhorar, estão a ser legalizadas, tudo na legalidade. Vai terminar, sim senhor. Certeza que tinha problema no carro, por isso é que não consegui ainda de pagar. É boa porque com os impostos, mas é bom, né? Porque é uma lei. A polícia está sempre atrás de nós, complicado e para, porque quando você não há seguro, uma taxa é complicado. Portanto, quem tem seguro tem a taxa, vai trabalhar à vontade, não vai ter complicação com ninguém. A chefe da primeira repartição fiscal, Isabel Cunha, alerta para o pagamento de multas de até 25% do valor do imposto para quem não cumprir com o prazo estipulado. O imposto sobre veículos motorizados, ele começou de janeiro a junho. Quer dizer que até 30 de junho todos os contribuintes devem de fato pagar o referido imposto. Para aqueles que não fizerem até 30 de junho já incorrem a penalidades. Penalidades já vão ser acrescidas a multas e juros. A multa é de 25% do valor do imposto. Se porventura tiver uma viatura em que o valor é de 1.850, sobre 1.850 vai incorrer a multa de 25% e o juro diário é 1% dia. O IVM é a atribuição anual que todos os proprietários de veículos motorizados, nomeadamente automóveis ligeiros, pesados, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, aeronaves e embarcações, têm de pagar ao Estado. O novo imposto é uma evolução da taxa de circulação e deve ser pago de janeiro a 30 de junho de cada ano. Os ministros do Turismo e do Interior reuniram hoje para acertos e alinhamento de estratégias de atuação. Os responsáveis debateram essencialmente questões de trabalho conjunto, tendo em conta as metas no que diz respeito à dinamização do setor do turismo. O turismo em Angola vai dando sinais positivos em termos de movimentações. O potencial turístico do país encontra-se em todas as províncias, compondo uma oferta diversificada. Vários mecanismos têm sido implementados a fim de atrair mais turistas, como as isenções de vistos para cidadãos de mais de 90 países. Existe uma necessidade de se trabalhar arduamente para o desenvolvimento do turismo, setor vital para a diversificação econômica e dinamização da economia nacional. Para isso, outros departamentos ministeriais estão envolvidos no sucesso do turismo. Nesta senda, os Ministérios do Turismo e do Interior discutiram nesta sexta-feira estratégias ligadas à segurança turística. Com a crise econômica e financeira que o país enfrenta, é imperioso que os Ministérios do Interior e do Turismo trabalhem em coordenação com o Ministério das Finanças para o fomento do turismo em Angola e o consequente incremento da arrecadação de receitas proveniente do turismo para o OGE. Gostaríamos de avaliar em conjunto a possibilidade do Ministério do Turismo implementar uma base de dados de gestão de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, de restauração e similares, contando com o apoio do Ministério do Interior e outros serviços e também com outras instituições do Estado. A segurança é considerada um fator crítico para o desenvolvimento do turismo. A segurança a nível dos aeroportos, fronteiras terrestres e fluviais. Que o turismo é um segmento da economia que absorve tudo o que acontece a montante. O primeiro ponto de contacto do turista com o território nacional são os serviços de imigração estrangeira. Uma vez no território nacional, a segurança é um fator crítico para que o turista que entra no nosso território volte
para este território ou fale bem da sua estadia. Daí que os nossos dois setores estão intimamente ligados e, de certa forma, condenados a trabalharem de modo sinérgico. As fronteiras são portas de entrada para o interior do país, embora faça parte das projeções do setor trabalhar com as instituições afins na melhoria do atendimento aos visitantes. Mas o foco fundamental cinge-se na criação de condições dentro do país, de modo a proporcionar uma estada marcante que propicie o desejo de regressar para outra experiência. O nosso país é um país seguro e, aliás, a imagem que nós devemos passar, portanto, a nível nacional é que nós temos e vivemos num país seguro. Portanto, há sim focos, portanto, que necessitam ser trabalhados, mas, no modo geral, há segurança. Há segurança não só para os nacionais, como para os estrangeiros. Portanto, isto acho que é o ponto de partida. Portanto, se não fosse seguro, nós tínhamos que ver aqui outros fatores, mas Angola, sim, é categoricamente um país seguro. Sua Excelência, o Sr. Ministro do Interior, portanto, afirmou de uma medida, portanto, que a Polícia Nacional, portanto, tomou a cabo esta semana, o desbloqueio, portanto, de algumas fronteiras que nós temos aqui interprovinciais no nosso país, de modo geral, e que elas já foram baixadas, portanto, ordens para serem desmanteladas, vamos assim dizer, e que elas já nesta fase já não constam, portanto, como uma barreira. E falamos de saúde a seguir. Está em curso mais uma campanha de vacinação contra a poliomielite e decorre em 11 províncias do país. Estão a ser imunizadas crianças dos 0 aos 5 anos e, segundo as autoridades, trata-se de uma dose de reforço em função de uma nova variante do vírus da polio. Teve início nesta sexta-feira a segunda fase da campanha de vacinação contra a poliomielite. Para a segunda fase, estão preparadas 4 milhões de doses de vacinas e 7 mil equipas formadas. A campanha abrange menores de 5 anos em 11 províncias do país. Os agentes de vacinação do município de Talatona e do distrito da Maianga afirmaram que a adesão está a ser boa. Bem, acho que a mobilidade do pessoal da população tem recebido em condições. Estamos a vacinar bem também, as mães receberam a informação de forma correta, tanto por parte dos vacinadores, mobilizadores, toda a equipa, estamos a fazer um ótimo trabalho. Vacinamos 80 crianças, temos como objetivo atingir a meta de 200 crianças. Graças a Deus a campanha está correndo da melhor maneira possível, embora a população não tendo assim muitas informações, mas nós como vacinadores temos aquele papel de incentivar os pais que fazem com que as crianças possam apanhar a vacina e estarem protegidos da doença. Até o momento já temos quase 20 equipes completas a mobilizar. Temos 20 agentes mobilizadores em campo. Foi com sentido de dever cumprido que Dona Marinela Antônio viu a filha de 2 anos apanhar a segunda dose da vacina. Gostei porque essa vacina para aparecer dificilmente. A criança apanhou, estou feliz. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda, Manuel Varela, fala dos objetivos da segunda fase da campanha. Bem, a segunda fase perspectivamos boa campanha, porquanto nós tivemos um tempo de preparação bom. Os mobilizadores estiveram a fazer o seu trabalho com muita antecipação. Esperamos aumentar ainda mais a cobertura alcançada na primeira fase. Primeiro é que tivemos algumas dificuldades. Todo este trabalho que tivemos, dificuldades na primeira ronda, nesta ronda pensamos não tê-las, porque fez-se um trabalho tanto com as clínicas como os responsáveis dos condomínios sobre os quais tivemos dificuldades de acesso. E, portanto, o que nós pedimos é que as mães, os encarregados de educação, aquelas pessoas que cuidam de crianças, que estejam abertos, disponíveis e, sobretudo, colaborativos para receber a equipa e deixar que a vacina chegue às crianças que cuidam. O responsável frisou que a medida se deve à circulação de vírus infecciosos nos países vizinhos. A campanha visa essencialmente nos prevenirmos de surtos que neste momento assolam alguns países, nomeadamente a RDC
a Nigéria, a Moçambique, para além daqueles países asiáticos que já têm a circulação permanente e o vírus doentes, né, de poliomielite. Parlamento Infantil regressa 24 anos depois, com atenções em torno dos 11 compromissos com a criança, o fenómeno das violações e a situação da vulnerabilidade. A plenária infantil contou com a participação de 90 deputados pequenos, provenientes das 18 províncias do país. Anos depois, o Parlamento Infantil voltou a reunir. Os deputados abordaram temas ligados à defesa dos direitos das crianças e aos 11 compromissos, assim como a situação dos menores a morar na rua e o aumento dos casos de exploração infantil. Hoje as crianças vão discutir os 11 compromissos e como é que estão a ser implementados ao nível da sua zona de residência, né? E em função disso terão trabalho de grupos em que vão apresentar as suas sugestões e depois em plenário então vamos discutir. E em função disso temos aqui os adultos, representantes de vários departamentos ministeriais, que vão ajudar a esclarecer às crianças aquilo que são as suas dúvidas em função das temáticas a serem apresentadas. Paulo Calesse, diretor do Instituto Nacional da Criança, informou que a plenária reuniu mais de 90 deputados infantis das 18 províncias do país. Destas 100 crianças, 36 são provenientes das 18 províncias do país, que são, na verdade, os deputados infantis que foram eleitos a nível das suas províncias e aqui elegeram apenas a presidência do Parlamento Infantil, que tem um mandato de 2 anos. E no final do evento, as crianças vão apreciar também a proposta de um decreto presidencial que está a ser juizada pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher para institucionalizar o Parlamento Infantil. Os deputados apresentaram as suas inquietações relacionadas ao abuso sexual e crianças em situação de vulnerabilidade. O que se vê, não só na nossa província, como a nível do país, as crianças que vimos nas ruas, que estão nas ruas, que têm o mesmo direito que os nossos, mas eles ficam na rua por abandono de pai, mãe, e até algumas porque as mães mesmo é que mandam eles irem à procura, irem pedir esmolas para que as mães beneficiem das comidas que as crianças vão pedir. O abuso sexual, que tem tudo a ver com o 8º compromisso, que é a violação sobre as crianças. Então, eu acho que isso é um assunto que merece muita atenção e que muitas das vezes é normalizado cá na nossa região. Posso dizer África e assim centralizando temos a Angola. África por quê? Porque por causa das nossas tradições. Temos aquela tradição que é do tipo, o pai dá sua filha para um chefe ou um amigo que é assim superior e é sempre aquelas filhas de 15 a 16, 17 anos. Então isso é um assunto que merece bastante atenção, porque vemos que também isso aumenta o índice de analfabetismo, de gravidez precoce e de muitos outros. Os direitos da criança são constantemente violados. É necessária a abordagem profunda, a divulgação, para que possamos encontrar aqui mecanismos de forma a criar aqui um buffer, de forma a reeducar a sociedade e não só também dar aqui uma proteção à criança. Na segunda sessão plenária, foi ainda apresentada a proposta de decreto presidencial que institucionaliza o Parlamento Infantil para posterior aprovação. As jornadas do mês da criança encerram no dia 30. É o Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Atualidade fora de portas. Não perca no próximo bloco o resumo dos principais assuntos. E também a reportagem da semana, o caso de Angola em relação à seroprevalência, esperança, riscos e atitudes comprometedoras. Voltamos depois do intervalo, que é curto. Não saia daí. Até já. Até já. Já de volta, o Tribunal Supremo adiantou a existência de novos desenvolvimentos ligados ao acórdão do caso que ficou conhecido como 500 milhões e que em breve serão publicados em página oficial da instituição. Que considera, por outro lado, falsas novas informações sobre o assunto que forem postas a circular antes da publicação oficial.
O Tribunal Constitucional decretou que não houve um julgamento justo no chamado caso dos 500 milhões. O Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitagros, reconheceu que houve falhas no processo judicial de José Filomeno dos Santos Zeno e Walter Filipe, ex-governador do Banco Central, e mais 2 condenados à prisão por alegada corrupção, burla por defraudação e tráfico de influência. Foi posto em causa foi o julgamento, em que não foram observados tantos princípios constitucionais. O processo agora será remetido ao Tribunal Supremo, que foi a instância que fez o julgamento, e o Tribunal Supremo irá decidir sobre qual será o passo seguinte. Portanto, teremos que aguardar pelo pronunciamento do Tribunal Supremo para onde o processo foi ou irá, né? Depois disso poderemos dizer alguma coisa em relação a isso. Portanto, não quer dizer que essa decisão do Tribunal Supremo vá pôr em causa o combate à corrupção e outras questões. Pelo contrário, como disse, vai fortalecer a nossa forma de agir, vai fazer com que fiquemos mais atentos a determinados procedimentos e que possamos fazê-lo de uma forma mais intensa, com mais vigor e tendo em conta sempre a legislação predominante aqui em Angola. Passado 2 meses, após as alegações do Procurador-Geral da República, nesta sexta-feira, o Tribunal Supremo deu a conhecer que uma sessão ordinária do Tribunal Pleno e de Recurso analisou vários processos, dentre eles o processo 135/20, publicamente conhecido como o caso dos 500 milhões, e que a versão integral do acórdão de conformação deste processo será divulgada na página de internet do Tribunal Supremo. A informação foi avançada pelo porta-voz do Tribunal Supremo, Leandro Lopes. Vimos informar que foi realizada na manhã desta sexta-feira, 28 de junho, na sala do plenário do Tribunal Supremo, uma sessão ordinária do Tribunal Pleno de Recurso, que, entre vários processos, apreciou o processo número 135/20, publicamente conhecido como o caso dos 500 milhões. Nos termos do número 1 e 2 do artigo 8º da Lei 2/22, de 17 de março, Lei Orgânica do Tribunal Supremo, a versão integral do acórdão de conformação deste processo será divulgada na página oficial de internet do Tribunal Supremo, disponível em www.tribunalsupremo.ao. No cumprimento das obrigações processuais impostas por lei, a disponibilização do acórdão na página do Tribunal Supremo só será feita logo após a notificação dos sujeitos processuais. Qualquer informação sobre o sentido do acórdão antes da sua publicação na página oficial do Tribunal Supremo é mera especulação. Recordo que o julgamento do caso 500 milhões começou a 9 de dezembro de 2019, mas o caso remonta a agosto de 2017, quando José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola e outros foram acusados de envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares para uma conta bancária em Londres. Fora de portas, a Organização das Nações Unidas exorta países a trabalharem em prol dos ODS. E o assunto mereceu destaque. Está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Samuel. Olá. Olá, olá. Olá. É assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje aos líderes mundiais que não desistam da promessa de acabar com a pobreza, de proteger o planeta e de não deixar ninguém para trás. Guterres, que falava durante a apresentação do relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, disse que o fracasso em garantir a paz, em enfrentar as alterações climáticas e em impulsionar o financiamento internacional está a minar o desenvolvimento mundial. Outras notas internacionais, confira a seguir. 755 mil pessoas deverão enfrentar fome nos próximos meses, em meio a confrontos entre generais rivais na Guerra do Sudão. Num relatório de especialistas da Organização das Nações Unidas, publicado nesta sexta-feira, especialistas internacionais retratam um quadro sombrio para o Sudão, numa altura em que a desnutrição está a aumentar entre as crianças.
Um comunicado do Programa Alimentar Mundial dá conta de que a única passagem fronteiriça para os caminhões levarem alimentos para a área de Darfur do Norte é a partir de Tini, no Chad, mas que a intensificação dos combates está a tornar o processo mais difícil. O ex-primeiro-ministro de Portugal, António Costa, recém-eleito presidente do Conselho Europeu, foi hoje a Bruxelas, capital da Bélgica, onde encontrou Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, nomeada representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança. Foi a primeira viagem de Costa depois de eleito presidente do Conselho Europeu e encontrou outras altas figuras da União Europeia para a próxima legislatura. Vale recordar que o socialista António Costa foi eleito pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia presidente do Conselho Europeu para um mandato de 2 anos e meio, a partir de 1 de dezembro de 2024. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que está a trabalhar num novo plano para pôr fim à guerra com a Rússia. Durante uma conferência de imprensa em Kiev, o líder ucraniano disse que o país não quer prolongar a guerra e que devem alcançar uma paz justa o mais rapidamente possível. Zelensky referiu também que importa que o plano de paz tenha apoio de vários países. Apesar da demonstração do desejo de acabar com o conflito e alcançar a paz, Zelensky insistiu no facto de que o seu país deve continuar a fortalecer a sua indústria militar, porque a Rússia só entende a força e apenas respeita os fortes. E ainda fora de portas, não se calam as reações em torno do debate que colocou frente a frente Donald Trump e Joe Biden na corrida à Casa Branca nos Estados Unidos. A nota em relação ao desempenho de Biden é que é a menos esperada. O frente a frente entre os dois candidatos à Casa Branca foi essencialmente marcado por temas como direito ao aborto, situação econômica dos Estados Unidos, imigração, guerra na Ucrânia e conflito Israel-Hamas. Sobre o mais recente conflito no mundo, Biden afirmou que o seu plano para a resolução envolveria 3 fases. Defendeu a troca de reféns 1 a 1 e referiu que o Hamas não pode continuar a existir. Trump, por sua vez, afirmou que não há, da parte de Israel, interesse em terminar o conflito. E sobre a guerra na Ucrânia, o republicano de 78 anos afirmou que acabaria com o conflito caso fosse eleito, enquanto o democrata de 81 anos chamou de criminoso o presidente da Rússia. No campo econômico, Biden acusou Trump de ter tido uma gestão que deixou a nação norte-americana com uma dívida alta que até o momento está a ser paga. Trump, por sua vez, olhando para a imigração, afirmou que Biden abriu as portas do país para a entrada de pessoas que estão a destruir a nação norte-americana, que, na sua visão, vai perdendo o respeito do mundo. O debate foi marcado por insultos mútuos, com Biden a dizer que Trump mente, enquanto o republicano afirmou que os processos que enfrentam não passam de perseguição do adversário, que não o conseguiria enfrentar de forma limpa. A conta da atualidade internacional, Kine Simeão, boa noite. Boa noite, Janete. Até amanhã. Bom descanso, Janete. Talento na família. O berço. Reportagem especial. Em destaque. Ora bem, terminaram no Bié as jornadas parlamentares do MPLA que decorreram sob o lema Servir o povo e fazer Angola crescer. Foram debatidos vários assuntos relacionados à vida do país. Os deputados constataram também a realidade socioeconómica da província, localizada no coração de Angola, e nesta sexta-feira renderam homenagem aos mártires da resistência da guerra no Cuito. Segundo o ditado popular, a história não se apaga, pelo contrário, lembra-se. Foi isto que os antigos combatentes e sobreviventes da Batalha do Cuito, bem como deputados e membros do governo da província do Bié, fizeram esta sexta-feira. Renderam homenagem aos mártires da resistência da Guerra do Cuito, travada em 1994. Foi uma guerra muito forte, onde perdemos muita população. Aqui mesmo onde nos encontramos repousam muitos companheiros meus, muitos meus subordinados. Portanto, são recordações que, no fundo, é uma oportunidade para homenagear aqueles que foram meus companheiros e também para recordar o passado, porque a história tem que ser contada. Para as futuras gerações, eu quero apelar que olhem para o lado positivo, o lado da reconciliação,
porque somos todos angolanos, e o lado do desenvolvimento do nosso país. Nós lutamos contra o colonialismo para adquirirmos o nosso país e desenvolvê-lo muito bem e de forma sustentável. O governador provincial recordou os feitos de quem lutou para que Angola fosse independente e alcançasse a tão sonhada paz em 2002. Quero, pois, recuar na história para dizer que o povo angolano, temperado nas lutas, primeiro, da libertação nacional, conduzida pelo saudoso presidente António Agostinho Neto, que legou-nos a independência nacional. Também é merecedor o nosso reconhecimento ao engenheiro José Eduardo dos Santos, arquiteto da paz e da reconciliação nacional, que tão logo terminou o conflito, lançou um amplo programa de reabilitação da cidade do Quito, que hoje renasce dos escombros. Sinto-me muito orgulhoso quando vejo a cidade do Quito a desenvolver-se. Todos nós com a harmonia de que o passo a seguir é para construir o nosso país. Portanto, deixamos por trás o ódio, deixamos por trás aquelas amarguras que vivemos. Como o próprio nome indica, a batalha foi travada na cidade do Quito e na comuna do Cunge, para evitar a ocupação ilegal das falas, na altura comandadas por Jonas Savimbi. Esta celebração dos 30 anos de libertação da Batalha do Quito relembra um dos momentos mais difíceis que o povo da província do Bié viveu para dizer não à ocupação forçada da província, particularmente da cidade do Quito. Caros concidadãos, a paz não tem dono. A paz é uma propriedade dos angolanos que deve ser preservada, deve ser acarinhada, mas acima de tudo, não só a paz do calar das armas, mas a paz social que ainda temos que continuar a construir. Tem-se dito na gira que deve-se fazer a guerra para conseguir a paz. E graças a Deus, essa paz foi conseguida e nada mais senão nós, os órgãos de defesa e segurança, preservar essa paz, que ela dure para sempre. Reza a história que em 9 meses, entre maio de 1993 e novembro de 1994, a cidade do Quito ficou sitiada durante 1 ano e 6 meses pelas tropas da UNITA, tendo a população residente resistido às investidas militares, à fome, a doenças, nudez e outras calamidades, numa guerra que vitimou perto de 7.000 angolanos. A reportagem desta semana retrata o caso de Angola em relação à seroprevalência. O país está na lista dos que concentram estatísticas altas a nível da África subsaariana. A realidade de quem vive com VIH-Sida, comportamentos de risco e atitudes comprometedoras e mais. A reportagem de hoje tem a assinatura da Susana Ângelo. Há 39 anos que Angola lida com VIH, desde que foi confirmado o primeiro caso, em 1987. Dados da ONU-SIDA revelam que houve uma queda de 45% de contaminação no país de 2010 a 2022. Ainda assim, o preconceito e o estigma representam a grande barreira na luta contra a doença. É complicado, porque às vezes as pessoas te fogem, não se aproximam de mim. Tem se calhar às vezes o azar de ir a uma unidade de saúde em que encontra um técnico de saúde que também não é bem preparado, que viola as regras da ética, que diz a todo mundo que este ou aquele é seropositivo. Temos que olhar mais para o contexto preventivo. Temos que apostar na educação, temos que falar muito da prevenção primária. Uma doença que tem rosto, entende as razões. Mais de uma rapariga como parceira, 2, 3, 4, mais relações ocasionais
e uma vez infectado, pode infectar um maior número de mulheres. Daí o rosto do VIH, infelizmente, ainda ser um rosto feminino. Serem seropositivos acusam sempre o outro lado, né? A parceira que é normalmente a culpada. Subimos 11 andares para perceber os degraus de Inês Gaspar. Nesses 24 anos, na condição de portadora da doença, descobriu na fase reprodutiva aos 30 anos. Na altura, viu o mundo cair aos seus pés. Hoje, encara com naturalidade e encontra no sorriso a força para viver. Fiz lipodistrofia, fiquei desfigurada. Um dia acordei sem os volumes daqui, das bochechas, o peito avolumado e a barriga também avolumada. E os braços sem alguma gordura. Transformou a minha mente, deixou ela mais aberta para entrar outras coisas novas. Superei todos os tabus. O Orçamento Geral do Estado para a componente de saúde está abaixo de 2%. Se nós conseguimos alargar o plafond de 1% a caminho do 2% para irmos até 4%, 3%, seria muito bom e poderia-se, do ponto de vista de saúde comunitária, poderia-se fazer muita coisa. A taxa de prevalência em 2009 era de 5,0%. Nos últimos 10 anos, caiu para 2,1%. Num quadro bom, do ponto de vista da assistência e proteção social, continuam a viver os mesmos problemas, as mesmas crises. Estima-se que 310 mil pessoas vivem com VIH. 45% destas pessoas estão em tratamento antirretroviral. Isto significa que em cada 100 pessoas, 2 a 3 pessoas podem ter a infecção pelo VIH-Sida. Do ponto de vista de distanciamento entre a unidade sanitária, local onde as comunidades vivem e precisam acessar para terem o tratamento, ainda existem muitas barreiras, temos que continuar a vencer, a lutar, e a luta é de todos nós. Grande parte das pessoas vivendo com VIH no país é jovem. A transmissão acontece, muitas vezes, por via da prostituição. O maior grupo de infectados pela doença está a rondar entre os 15 anos e os 49 anos de idade, que é a chamada faixa etária produtiva, que vai produzir bens e serviços para o futuro do país. Eles tomarem conta, se cuidarem para não ter essa doença, que essa doença mata pessoas. E não é doença de brincar, de fazer brincadeira. É possível, sim, quebrar essa cadeia de transmissão, e uma das formas de quebrar essa cadeia é com a educação e a sensibilização das populações. Dores de cabeça e de garganta, febre, cansaço e perda de peso. Sintomas do VIH-Sida e que se parecem com uma gripe. Para o diagnóstico, menos de 5 minutos e uma gota de sangue. Infelizmente, quando nós ouvimos que alguém tem HIV, o que nos passa pela mente, primeiramente, é que essa pessoa teve uma relação sexual desprotegida. Depois da infecção pelo vírus se desenvolver no organismo do indivíduo, faz com que o sistema de defesa do organismo da pessoa que tem a infecção não funcione da forma mais adequada, não consiga combater as infecções por agentes que nós chamamos de agentes oportunistas, e como isso o indivíduo pode então atingir o chamado estadio de SIDA, que é o síndrome de imunodeficiência adquirida, e o indivíduo se torna propenso, se torna suscetível a ter várias doenças. Meu sonho era ter 4 filhos, eu não tenho 4 filhos. Infelizmente, mas paciência. Os resultados das estratégias para garantir qualidade de vida às pessoas vivendo com VIH em Angola nessas 3 décadas são visíveis, sobretudo
no campo da farmacologia. Já reduziu bastante, é apenas um comprimido por dia, sem muitos efeitos colaterais. Faz uma medicação durante a gravidez, outra logo a seguir o parto e durante o período da amamentação, e tem uma probabilidade acima de 99% do seu filho não nascer com a infecção. Com a iniciativa da primeira-dama Quero Nascer Livre para Brilhar, focalizou-se muito na mulher grávida seropositiva. E aí mesmo nós atuamos e tivemos resultados que hoje temos. Na luta contra o VIH e SIDA, só vence quem aceita a doença e encara a vida de cabeça erguida. Para as pessoas dizem, é possível viver com VIH, mas sem ela é melhor. É a reportagem desta semana. Girassol Jornal, mais um intervalo. Não saia daí, o regresso acontece com o melhor da atualidade esportiva, nacional e internacional. E ainda o talento na família. A última reportagem da série O Berço, homenagem à criança no Girassol Jornal. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Até já. Regresso já na ponta final e com o desporto. E é com o Manuel do Cruz que já chegou. Manuel, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá, o Gilberto já foi. Já foi. Gilberto é jogador do Orlando Pirates da África do Sul. Não traga as notícias. Boa noite a todos. É com o futebol que começamos. A seleção nacional empatou sem golos diante da Namíbia no encerramento da primeira jornada do Grupo C da Taça COSAFA. O estádio Moses Mabhida, em Durban, África do Sul, foi o palco do jogo entre Angola e Namíbia depois do CAN da Côte d'Ivoire. Numa partida com poucas iniciativas de perigo iminente, foi a Namíbia quem esteve mais ousada no encontro, em busca da vitamina do jogo. O avançado namibiano Museu, no frente a frente com o guarda-redes angolano Langanga, permitiu a defesa do keeper dos Palancas Negras. 0-0 foi o resultado com que as duas formações foram ao intervalo. Na segunda parte, os namibianos voltaram a ameaçar a baliza angolana, mas valeu a atenção do guarda-redes Langanga no minuto 58. Na resposta, a seleção nacional poderia abrir o placar por intermédio de Depu. Num movimento de cabeça, no entanto, a bola passou muito perto da baliza namibiana. O nulo prevaleceu até ao final do encontro. Com empate, Angola e Namíbia somam 1 ponto cada no Grupo C da Taça COSAFA. A seleção nacional volta a entrar em campo na segunda-feira diante das Ilhas Seychelles. Para colocar um ponto final quanto à presença do desporto, que na Simeão, continuação de bom jornal, estamos juntos. Obrigada pelas informações, estamos juntos e até amanhã. Combinado, até amanhã, Manuel. Já a fechar, temos a última reportagem da série O Berço, homenagem à criança no mês de junho, que está praticamente a terminar, com dias marcados por ricas abordagens aqui no Girassol Jornal. Pois é, a Isabel Kiala completa o quadro, a olhar hoje para o talento na família. Aliás, tem-se dito que toda a criança nasce com um brilho único, um talento especial. Vamos acompanhar. Apenas 3 anos de idade, José foi atraído pelo som desta música. Logo se apaixonou e, passados 8 anos, continua no mundo da arte. Eu sempre queria tocar bateria, ser um grande músico, ser como diretor. Queria sempre ser. Então, um dia eu ia passar desse lado da samba, ouvi uma música que me tocou. Falei no meu pai para nós descer e aqui encontrei uma orquestra Camunga. Cada criança nasce com um brilho único, um talento especial que merece ser descoberto e nutrido.
As crianças são como o coração pulsante da sociedade. Representam esperança, renovação e um futuro promissor. Cada sorriso, curiosidade e descoberta de uma criança nos lembra a beleza da inocência e do potencial limitado que elas carregam dentro de si. É através das crianças que a sociedade se renova, se transforma e evolui. De fazer arte e pintar e desenhar, porque é uma das coisas que eu sempre gostei desde pequeno. O que eu mais gosto de desenhar são desenhos a lápis. Os desenhos a lápis representam muitas coisas, como pode ser também representado como natureza morta e outras coisas. Futuramente desejo ser um grande artista como o meu professor. Há 5 anos eu estou aqui na orquestra. Eu gosto de tocar o violino. Eu aprendi várias músicas, aprendi o que é o violino. Rádio Pio, a nossa voz na rádio. Rádio Pio, a nossa voz na rádio. Rádio Pio. Bom dia, amigos, bom dia, companheiros. Sejam todos bem-vindos à maior roda da família angolana, no mês mais bonito do ano, o mês de junho, o mês da criança. Bom dia, Celestina. Bom dia, Gerson, e bom dia extensivo a todos os amigos que nos ouvem a essa hora. Somos Rádio Pio, atua em nossa escola na Rádio Nacional de Angola há mais de 40 anos. Junta-te a nós! Somos a equipa mais divertida da Nacional. Somos Rádio Pio, o teu melhor amigo. Então, amigas, eu não sei se as nossas amigas sabem, mas hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, conte-nos tudo. O que é que as nossas amigas sabem sobre esse dia? Olha, o que eu sei é que este dia celebra-se a 12 de junho. E tu, Samantha? Este dia é muito importante para as crianças. Bem, queridos amigos, fiquem todos muito bem e até a próxima quarta-feira. Tchauzinho e boas provas. A verdadeira magia acontece quando os talentos dos mais pequenos se encontram. Com a dedicação e o apoio dos adultos, juntos eles podem transformar sonhos em realidade, criando um futuro onde cada criança pode brilhar com a sua luz. Eu gostaria de seguir a proatividade que ele tem, porque ele é um jornalista, é realizador neste caso, e ele trabalha muito. Ele consegue realizar mais de um programa em um curto período de tempo. E eu gostaria de ter toda a eficiência e eficácia. Eu acho que quando uma criança é obrigada a fazer o que não gosta, não vai fazer com amor. E quando algo não se faz com amor, é difícil correr com sucesso. Então, eu dou um conselho para esses pais. Os filhos devem fazer o que gostam. Devem dar a oportunidade dos filhos de escolher ou de correr atrás dos seus sonhos. Rui Assunção, realizador do programa Rádio Pio, da Rádio Nacional de Angola, um dos mais antigos da grelha de programação desta estação radiofónica, considera que os pais devem ser os primeiros incentivadores das crianças, visando a realização dos sonhos dos seus filhos. Olhar para as crianças que sonham e que têm os sonhos mutilados é uma pena. Nós temos que dar prioridade e oportunidade a cada criança. Cada momento é um momento. E quando a criança apresenta esta oportunidade, eu acho que é dever dos adultos acompanhar. E somos nós os responsáveis, os continuadores da educação desta criança. Se a criança tem um sonho ou vê o sonho mutilado hoje, estamos a quebrar com a educação desta criança. Estamos a matar esta criança espiritualmente, profissionalmente. Nós que olhamos para a criança como futuros desta nação, orientá-las para que possam reconhecer cada um o seu lugar, cada um que deseja ser futuramente. Proteger e promover os direitos das crianças deve ser uma prioridade. Elas merecem um ambiente seguro, saudável e estimulante, onde possam crescer e prosperar. A vida é um bem
precioso. O lugar da criança é no seio da família. A criança precisa ser protegida socialmente e economicamente. Essas crianças são como as estrelas no céu, prontas para iluminar o mundo com as suas habilidades e sonhos. É na segurança do amor e do apoio dos pais que as crianças encontram a confiança para arriscar e criar e alcançar novas alturas. Nós queremos de verdade novas terras, novo céu, em que toda a humanidade viva na paz. Nós precisamos ter um sonho, realidade, fazer da terra o paraíso da bondade. O berço a encerrar da melhor forma aqui a homenagem à criança no Girassol Jornal. Nós estamos a terminar a edição de hoje. Voltamos certamente na segunda-feira, esta equipa, porque amanhã temos outra equipa a fazer o jornal, às 19h45, você já sabe. Continue em nossa companhia. Tem a seguir a visão de Ismael Mateus. Boa noite.